boa noite a todos novamente. Nós já vamos começar nossa reunião, precisamos ser pontuais por conta do tempo, né? Então, nesse momento, peço que todos possam fechar os seus olhos, se conectar com Jesus, pensar do fundo dos seus corações, cada um no seu particular, daquilo que precisa ouvir, precisa aprender. Porque cada lição que a gente escuta, de alguma forma, toca diferentes pontos de cada pessoa que ouve. Então, a gente sabe muito bem o que a gente precisa para nos transformar, para nos melhorar. Então, que a lição da noite de hoje possa nos tocar e nos fazer amadurecer um pouco mais sobre aquilo que a gente espera de nós mesmos. Que Deus e que Jesus possam estar conosco hoje e sempre, graças a Deus. Eu vou passar a palavra à nossa irmã Mônica. Tá bom, então. Bem, boa noite. Então, hoje nós vamos conversar lá a respeito do livro das Pegadas do Mestre, do Vinícius. E hoje, para a gente refletir, a lição tem por título Renovemos Nossa Mente. Então, para a gente começar a nossa reflexão, essa lição de hoje foi tirada de um pedacinho do Evangelho que diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro de seu coração. Diz aqui que foi um trechinho retirado do Evangelho, né? E aí Vinícius vai começar a trazer para a gente uma série de reflexões, uma série de colocações. E a gente destacou alguns aqui para que a gente possa conversar a respeito, para não fazer aquela leitura corrida e não ficar cansativo para todos, né? Então, o primeiro ponto que ele destaca lá seria a natureza de pensamentos e sentimentos que o nosso espírito irradia. Então, para a gente começar a pensar, né, no projeto de renovação da nossa mente, a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção na natureza de pensamentos e sentimentos que a gente está irradiando. Lá no livro do André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz coloca para a gente que cada ser, né, cada espírito em evolução tem oscilações mentais. Cada espírito pensando nos seus sentimentos, ele produz ondas mentais, né? E essas ondas elas se combinam espontaneamente com ondas de encarnados e desencarnados com as quais ela se afina. Então, todo ser, todo espírito evoluindo, ele está pensando, sentindo, ele está emitindo ondas, e essas ondas, por uma questão de afinidade, elas vão se sintonizando com as ondas das outras pessoas, estejam elas na carne ou fora delas, pela lei da afinidade, né? A reflexão mental entre os semelhantes, a isso se dá o nome de sintonia. E isso é uma lei inderrogável, né? Então, todo mundo que pensa, quando esses pensamentos se combinam, por sintonia, eles se encontram. E isso é uma coisa que está na lei da natureza. A gente não tem como impedir esse tipo de coisa, né? O pensamento entra em ressonância, eles vão se combinar. Lembrando daquilo que Emmanuel falava para a gente, que o reflexo esboça a emoção, né? Lá no Pensamento e Vida, Emmanuel coloca isso para a gente. Quando a gente está pensando, quando a gente está desejando alguma coisa, o nosso pensamento, através dessa lei de sintonia, ele entra em consonância com o pensamento de outras pessoas, né? A nossa onda mental, ela se encontra com a onda mental de outras pessoas, estejam elas na carne ou fora delas, e isso vai trazer para nós vamos perceber reflexos desses pensamentos, dessas emoções. Esses reflexos vão despertar em nós algum tipo de emoção. Até aqui tudo bem? Ok. O segundo ponto que ele coloca é que a gente ajuiza tudo que cai sob o domínio da percepção, né? Então, a gente analisa os nossos pensamentos e sentimentos,
e a gente aí começa a fazer juízo de tudo aquilo que a gente percebe, né? Juízo no sentido de julgar as coisas que a gente está percebendo. Se é bom, se é ruim, se está certo, se não está, né? E lá nos mecanismos da mediunidade, ele coloca que o espírito imprime aos seus recursos mentais, pela sua vibração, o tipo de onda que lhe define a personalidade. Então, os nossos recursos mentais fazem com que essas ondas que a gente emite, né, ela tem um tipo de vibração específica e é essa vibração que vai, na verdade, definir a nossa personalidade. É por isso que se coloca que no mundo espiritual ninguém se esconde de ninguém, né? Enquanto na carne, enquanto na matéria, a gente tem aqueles modos muito bonitos, uma maneira de falar, de proceder, e a gente pode enganar todo mundo. Mas no mundo espiritual, ou para quem tenha essa evidência, essa sensibilidade mais apurada, né, essas vibrações que o espírito emite, na verdade, é que vão dar conta daquela personalidade que ele realmente tem. Aí não tem esconderijo de ninguém, né? É as mensagens do WhatsApp, as postagens do Face que a gente apaga ali para todo mundo ver. Não tem fuga. E aí Emmanuel lembra que essa emoção, ela vai plasmar, então, a nossa ideia, né? Então, a gente entrou em consonância com a onda mental do outro. Essa onda mental despertou na gente uma emoção. Essa emoção vai despertar na gente uma ideia, né? Aquela emoção de alegria, de tristeza, de raiva, de revolta, isso vai se traduzir no meu mundo íntimo na forma de uma ideia qualquer. E aí a gente percebe que enquanto a gente está no domínio de recepção de ideias e no domínio de reflexão de ideias e de reflexos, a gente não tem muito domínio, né? Quando a gente entra num determinado ambiente, a gente percebe as vibrações mentais que estão ali, de alguma forma aquilo chega até nós e a gente não tem domínio sobre o que está no pensamento dos outros. A gente vai perceber aquelas irradiações, aquilo vai despertar na gente uma sensação boa ou ruim. Até aí a gente não tem domínio. Agora, quando essa sensação começa a despertar em nós uma ideia, aí o domínio já é nosso, né? Porque se a gente chega num ambiente hostil, percebe essa vibração desagradável e a gente começa a ter uma ideia de mas o que essa pessoa, né, tá fazendo? Não tá bacana, não tá me agradando. Aí, a partir desse momento, a responsabilidade já é nossa, né? Vinícius também vai falar que para a gente reeducar a mente, a gente precisa ter um estudo meticuloso da nossa mente. Qual é o nosso ideal? Porque aí a gente fala disso tudo, né? A gente recebe as ideias dos outros, isso se transfere em sensações, a gente começa a ter ideias, mas isso não é desculpa, isso não nos isenta da responsabilidade de alguma forma. Qual é o nosso ideal? No livro Ação e Reação, André Luiz vai falar para a gente a respeito do desejo central. Eu não sei se todo mundo se recorda, mas aquele encontro lá de Leonel, que é um obsessor, Silas e André Luiz, né? Então, esse espírito Leonel, ele está lá envolvido num processo de obsessão, ele está encarregado de um processo obsessivo em cima de uma pessoa. E Silas intervém no processo, junto com André Luiz, e esse espírito Leonel, ele começa a dar para Silas praticamente uma aula, né, de técnicas de obsessão. Então, ele coloca que existe lá uma escola de vingadores, né, e que nessa escola de vingadores,
eles são ensinados a identificar aquilo que ele chama de desejo central das criaturas. O que é isso? Ele diz que é um tema básico que nos caracteriza e constitui o reflexo dominante da personalidade, aquilo que a gente falou ali atrás, né? A onda mental dá testemunho da personalidade real daquela criatura. E esse desejo central é justamente o que vai ser utilizado para que aqueles espíritos que não estão interessados na nossa evolução, é isso que vai ser utilizado por eles no momento de atrapalhar mais o nosso caminho. Então ele diz lá que a crueldade é um traço, é um reflexo de uma mente criminosa. A avareza é o traço, o reflexo de alguém egoísta, né, que só queira para ele. E aí ele vai discorrendo uma série de coisas. E coloca também que cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Então, aquela ideia que eu estou sempre pensando naquela coisa. Vinícius nos convoca a isso, para que a gente esteja sempre se analisando e veja qual é o pensamento mais recorrente que a gente tem. O que na maior parte do dia está ocupando a minha mente? É o meu trabalho? É a minha família? É um desejo que eu quero alcançar? Que desejo é esse? O que durante a maior parte do dia ocupa o meu pensamento? Se eu levo isso para uma semana, durante aquela semana que passou, qual foi o pensamento que mais me veio? É até um exercício interessante da gente, de repente, se a gente quiser se conhecer, começar a anotar, né? Quais foram os pensamentos que me vieram com mais recorrência durante o dia de hoje? Quais foram os pensamentos que me vieram com mais recorrência durante essa semana? Nessa quinzena, durante esse mês. E aí a gente vai começando a ter uma percepção, na verdade, do que é que a nossa mente está girando em torno, né? A gente começa a identificar qual é o nosso desejo central. Mas não é para a gente se enganar, é colocar ali, sem julgamento, né, de saber se é bom ou se é ruim. Simplesmente identificar. Essa semana eu pensei muito, de repente, numa viagem que eu quero fazer. Eu pensei muito nos problemas da minha família. Eu pensei muito nos problemas do meu trabalho. Isso me ocupou o tempo todo. Tá, mas o que está por baixo? Por que está motivando isso aí? É preocupação de quê? Qual é o medo que a gente tem, né? O que causa isso? Qual é a raiz disso tudo? Então, é um exercício interessante para a gente começar a perceber o que é que está, durante a maior parte do tempo, ocupando a nossa mente. Até aí está tudo bem? Todo mundo acompanhando? Então, vamos lá. E aí ele diz que a redenção depende da renovação da nossa mente. Então, se a gente quer realmente mudar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de proceder, se a gente quer aquela salvação, né? O que depende disso? Da gente identificar o que é que a gente tem dentro, qual é o nosso desejo central, e a gente começar a trabalhar na mudança disso daí. E aí a gente veio falando que quando a gente tem lá o reflexo, né, que gera a emoção vai gerar a ideia, e aí a gente já tem o controle, né, das ideias, que a gente já identifica as ideias que a gente começa a formar. E Emmanuel também vai dizer que essas ideias, elas vão determinar a atitude e a palavra, né? Dependendo da ideia que a gente forma, ela vai ditar a nossa atitude diante das pessoas, diante dos acontecimentos, diante das coisas, vai ditar as palavras que a gente fala, e isso vai comandar o nosso modo de agir. Então, daqui para frente, a gente já tem pleno domínio do processo. Se antes a gente estava numa coisa quase que automática, né? Se a sintonia é uma lei inderrogável e a gente acabava sintonizando, percebendo vibrações de outras mentes encarnadas ou desencarnadas, e a gente não tem controle sobre o que o outro pensa, quando aquilo começa a nos afetar,
primeiro, a partir de pensamentos, aí a gente já começa a ter pleno domínio do processo. E ainda lá no Mecanismos da Mediunidade, André Luiz fala a respeito da alavanca da vontade. Que a mente, à medida que ela começa a crescer, né, que ela vai passando pelas experiências reencarnatórias, que a mente vai avançando em consciência, ela ganha a alavanca da vontade que ela começa a exercitar. Primeiro, como? Na forma de escolhas, né? Essa alavanca da vontade é que vai fazer com que a gente tenha aptidão para escolher melhor ou pior, né? Essa alavanca vai sendo aperfeiçoada vagarosamente em trabalhos automatizantes. Então, esse exercício da vontade é uma coisa que a gente vai aperfeiçoando ao longo das encarnações, ok? Conforme evolui a consciência, a vontade, ela pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, à medida que essa consciência ela vai se experimentando nas encarnações, que ela vai se expandindo, que ela vai se senhoreando da sua vontade, ela vai ganhando condições, né, de quê? De impor a vontade dela para guiar esse pensamento. Jesus falava, né, que se os nossos olhos fossem luz, todo o nosso corpo seria luz. E Chico também dizia que a gente não podia impedir que o pensamento, que uma ave sobrevoasse a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça ninho. E é bem isso que Vinícius está colocando para a gente. Que quando a gente se propõe nesse esforço de renovar a nossa mente, a gente precisa primeiro ter contato com o nosso teor de pensamento, com as nossas vibrações, com o que a gente está emitindo, né? Porque a partir daquilo que a gente emite, a gente vai construir a nossa realidade. A gente pode perceber claramente que uma pessoa, quando ela tem a tendência, vamos dizer, de brigar, tudo que é problema vai parar perto dela. Se ela entra num transporte cheio, o sujeito que vai cair vai sentar do lado dela para incomodar, né? Se a fila do supermercado ela entra, a dela é a que mais demora. Então, se a pessoa tem essa tendência a ser irritada, ela vai começar a lançar no ambiente essas vibrações de desequilíbrio e dali, pela questão da ressonância e da sintonia, tudo aquilo vai acontecer exatamente com ela, não vai ser com o outro. Aí a gente diz, poxa, mas fulano parece um para-raio, né? Parece que atrai. Tudo isso só acontece com ele. E não é impressão, não. É bem isso aí mesmo. Né? O povo fala, mas poxa, tudo de errado acontece comigo. Mas o que está pensando? A pessoa está sempre emitindo pensamentos de que não vai dar certo, de que a coisa é complicada. Só que a gente precisa entender que se isso funciona para o lado ruim, gente, funciona para o bem também. Então, se eu quero um ambiente de tranquilidade, se eu preciso de paz, se eu gosto do equilíbrio, se eu gosto da harmonia, como é que eu faço para estar cercada disso? É pensando essas coisas. É procurando harmonizar meu pensamento. Nesse exercício que ele está falando ali, de se conhecer, conhecer o teor mental dos pensamentos e das vibrações que eu estou emitindo, anotar mesmo lá no caderninho, o que está indo, o que não está. Como falou lá São Luís, conhece-te a ti mesmo. Né? Esse conhecimento que a gente precisa ter. Para renovar, a gente precisa conhecer. Ninguém vai renovar alguma coisa com que não tenha intimidade. Se a gente vai renovar a decoração da nossa casa, a gente precisa escolher, precisa selecionar o que fica e o que vai. Na nossa mente, é a mesma coisa. Se a gente percebe que as coisas estão acontecendo com a gente numa direção que não está apropriada, peraí, o que eu ando pensando? O que eu ando trazendo para a minha realidade?
Os pensamentos que eu estou tendo, eles estão tomando que direção? E aí, quando eu identifico isso, nessa alavanca da vontade, a gente vai começar a selecionar. Não, esse tipo de pensamento, de repente, para mim, já não cabe mais. Esse tipo de pensamento não é bacana. Querem ver um exemplo bobo? A gente sabe que às vezes a gente sai no trânsito, a gente encontra umas coisas que só Jesus na causa, né? E às vezes eu ficava irritada com aquilo, mas ficava aborrecida mesmo. Nossa, mas aí, com o passar do tempo, a gente começa a se observar, né? E aí a gente vai observando, poxa, mas quando eu fico assim, eu fico tão taquicárdica, vai me dando um desconforto, né? É uma descarga de adrenalina, parece que o fígado libera uma bile e a gente se desequilibra. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, aquilo não me fazia bem. Aquilo me deixava desequilibrada. E aí eu, poxa, mas por que eu estou me desequilibrando tanto com isso, né? Deixa para lá, o importante é todo mundo chegar bem, aonde tem que chegar, que chegue os 5, 10 minutos atrasados, não tem importância, o importante é chegar. Então é isso, é esse exercício da gente começar a se observar e ver os acontecimentos que estão à nossa volta, como é que eles estão nos afetando. Estão nos afetando de uma maneira positiva? Perfeito, o caminho tá bom. Estão nos afetando de uma forma que não é muito legal? A gente precisa rever o processo, né? Selecionar o que vai ficar, o que a gente precisa dar uma arrumada, né? Através dessa alavanca da vontade, exercitando o nosso desejo. Mas o principal que a gente precisa fazer ali, ele diz, é a gente realmente tomar conhecimento do que é que está em nós, não do outro. A gente às vezes se preocupa muito de perceber, a gente enxerga, né? Pô, fulano só pensa nisso. Perfeito, a gente identifica para identificar o desejo central do outro, de repente é facinho. Mas e a gente consegue observar o nosso? Será que a gente já consegue identificar? E esse desejo central que eu estou alimentando, ele pode servir como uma arma contra mim ou um instrumento de crescimento a meu favor. Se eu alimento um desejo central no sentido de construir, de elevar, perfeito. Agora, se eu começo a ter preocupações muito tempo com alguma coisa que não é legal, aí a gente começa a ficar preocupado. E sempre raciocinando dessa forma, né? Lembrando que até um determinado ponto a gente não tem controle. A gente vai perceber o que nos chega. Mas a partir de um determinado instante, o controle é todo nosso. Então a gente não pode se isentar de tudo, né? Dizendo que tudo, não, tudo foi obsessão. Ah, não, eu agi dessa forma porque o ambiente me levou àquilo. Não, 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 não. A gente percebeu que de repente o ambiente, o acontecimento era hostil, aquilo despertou em nós um pensamento e quando esse pensamento vem, a gente tem total controle para não deixar que ele se expresse, né, em atos, em palavras irrefletidas, que vão trazer para a gente, muitas das vezes, complicação para tempo para frente, que a gente não sabe quanto vai durar. Quantas encrencas, às vezes, quantas situações reencarnatórias difíceis o sujeito arruma, às vezes, por causa de 1, 2 minutos de invigilância, exatamente nesse sentido aqui. Então, é alguma coisa muito importante para a gente pensar, se a gente quiser realmente, se a gente estiver comprometido de ter um processo espiritual mais maduro e mais feliz lá para frente, né? Se a gente quer alguma coisa melhor, pensando em termos de futuro espiritual, é muito importante que a gente comece a se dar conta dessas situações para que a gente não arrume complicações maiores para adiante. Ok? Prece então, né, Priscila? Bem, então vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade do encontro. Muito obrigada, Senhor, apesar de toda a correria, a gente conseguiu chegar, conseguiu estar aqui, juntos, refletindo, nesse momento em que nós não podemos estar juntos fisicamente, as nossas portas, o nosso ambiente físico ainda
não pode nos receber de uma forma segura e tranquila para todos, mas através desses poderes do Espírito. Nós estamos reunidos, vibrando, pedindo a Jesus que o equilíbrio se faça entre nós, que tenhamos pensamentos saudáveis, sadios, construtivos, e que dessa maneira nós possamos influenciar de forma positiva o nosso entorno, emitindo pensamentos, sentimentos, boas sensações a quem está ao nosso redor e dessa forma contribuir para a construção de um mundo, de um amanhã melhor, fazendo a nossa pequena parte de fermento que, com a ajuda de Jesus, quem sabe, consegue levedar um pouco mais da massa. Graças a Deus.